Igor, boa noite para você. Explica melhor como vai ser esse lançamento e qual que é a expectativa de sucesso dele. Pois é, boa noite, Fabiana. A gente poderia falar do Elon Musk aqui em toda a coluna, né? Com tanto de coisa que ele faz. Na semana passada teve o lançamento aí do Falcon 9, um dos 3 propulsores do foguetão que foi lançado na semana passada, que mandou o carro para o espaço, vai levar agora 2 satélites que vão fazer parte da internet espacial. Eles vão ser lançados esse fim de semana de uma base na Califórnia. Na verdade, são 2 protótipos para testar a tecnologia necessária para enviar a internet a partir do espaço. No total, quando o projeto estiver finalizado, vão ser 12 mil satélites. Eles vão ficar em duas órbitas diferentes, alguns a 1.120 quilômetros de altitude e outros a 320 quilômetros. Essas sondas, elas não vão ser geoestacionárias, ou seja, elas não vão seguir uma parte da Terra como normalmente os satélites fazem. Eles vão ficar parados no espaço e vão formar uma rede cobrindo todas as áreas do globo aí. E aí os 12 mil satélites vão conversar um com o outro o tempo todo. Isso é uma das coisas que vão ser testadas nesse lançamento, né, com esses 2 satélites agora em órbita. E na Terra, o teste também vai acontecer. Ele vai fazer com que a base consiga identificar que satélite está mais próximo e se comunicar com esse satélite antes de perder a conexão com o satélite anterior. E o objetivo é oferecer internet a qualquer ponto, né? Seja no Polo Sul, seja numa região rural, com a mesma qualidade, sem depender de uma infraestrutura física no chão. E a ideia do Elon Musk é oferecer 1 gigabit por segundo de internet, mas inicialmente a velocidade menor. Quanto mais satélite tiver no espaço, mais perto desse objetivo ele chega. Nossa, fantástico, né? A gente pode imaginar que essa internet do futuro, essa internet para todo o planeta, esse Wi-Fi do planeta, digamos assim, não deve sair de graça. Já se sabe quanto isso pode custar, já se avalia, né, quanto vai ser investido e, claro, vai sair do bolso das pessoas que moram aqui, em todos os países, em todas as regiões, né? Isso não vai sair de graça, né, Igor? Exato, sim. A projeção da empresa, né, da SpaceX, do Elon Musk, é que ele terá 40 milhões de assinantes até 2025. Isso vai gerar 30 bilhões de dólares de receita. Fazendo uma conta rápida aqui, seria 750 dólares por usuário, por ano, né? Então, divide 750 dólares por 12 meses, chega aí no valor mensal. Não é um valor muito baixo, mas é claro que com escala a tendência é que os valores sempre diminuam, né? A questão é que a internet já está virando um bem quase tão importante quanto a eletricidade, né? E esse é o primeiro teste, 2 de 12 mil satélites. Muita gente já vem discutindo a capacidade de Musk, inclusive, de realizar seus grandes projetos. Porque ele faz tanta coisa mirabolante, tanta coisa diferente, mas fica difícil ele avançar um passo, né? Não, ele passar dos conceitos. Mas ele continua aí firme e forte, inclusive com financiamento para executar essas ideias malucas. E esse projeto ele promete colocar a funcionar em 2019, ou seja, já no ano que vem. Nossa, já está logo batendo na porta, né? E além desse projeto do chamado Starlink, o Google também tem um projeto que já está em testes com o mesmo objetivo, né? Quer dizer, já tem outras empresas fazendo coisas semelhantes, testando, né? Exato, tem uma outra concorrente direta dele, que é o OneWeb, que é norte-americana também, que a ideia da OneWeb é colocar 900 satélites e os primeiros 10 já vão ser lançados agora em maio. E esses 10 que a OneWeb vai lançar já são oficiais, serão operados mesmo. E tem o projeto Loon do Google, como você acabou de falar, são balões na estratosfera. Esses balões que vocês estão vendo são feitos de polietileno, eles são cheios de gás hélio e aí eles voam a uma altitude de 20 quilômetros. E a proposta do Google é oferecer velocidade de 3G também para áreas remotas. Então, usuários teriam uma antena na base, né? Essa antena se conecta ao balão que está sobrevoando a área. E tem teste acontecendo, inclusive, no norte do Brasil, desde 2014. Teve, inclusive, um acidente, um desses balões caiu lá no interior do Piauí. Mas, enfim, esses testes já estão acontecendo. Foi um projeto pioneiro na época, né? Ainda extraordinário, se você for pensar balões transmitindo internet. Mas o Starlink, esse do Elon Musk, veio depois, por isso já traz algumas evoluções aí em cima do que o Google desenvolveu no passado, né? Mas também é uma rede de balões, a gente está falando de balões que estão na estratosfera, ele tem placas solares que garantem energia para que eles funcionem, 4 horas de sol garante o funcionamento deles por 24 horas, e eles se comunicam entre si, né? Ficam a cerca de 100 quilômetros de distância um do outro e oferecem a cobertura para todo mundo que está dentro dessa área. Os projetos são incríveis, como você mesmo disse, a internet hoje é tão importante, ou já está chegando perto da importância da energia elétrica, a gente ainda paga muito caro para ter conexão, tanto nos aparelhos, nos smartphones, quanto em redes comerciais ou residenciais, então pode ser, como você mesmo disse, em escala, e isso funcionando, pode até ser que esse preço fique mais barato e a gente tenha um acesso
com conexão em vários pontos diferentes, né? Em bairros, em regiões rurais ou em áreas onde não há tanta transmissão por torre. Então, isso pode ser um facilitador. Agora, tem um outro assunto interessante da gente falar aqui, falando um pouquinho sobre drones, né? A gente já falou sobre isso aqui, vem invadindo o gosto das pessoas, o uso de drones, mas existem alguns problemas acontecendo com isso também. Um helicóptero precisou fazer um pouso forçado, depois de bater numa árvore, tentando desviar de um drone, isso em pleno voo. Isso aconteceu na Carolina do Sul, né? É um perigo aí que acende. Não é a primeira vez que a gente vê situações como essa com drones, né, Igor? Felizmente ninguém se feriu dessa vez também, mas fica um alerta para a questão da regulamentação desses equipamentos, né? Exato, já existem vídeos na internet aí mostrando acidentes que colocam aviões em risco, mas agora, como você disse, foi o primeiro que teve que fazer uma aterrissagem forçada. A FAA, que é a entidade que regula a aviação civil nos Estados Unidos, ainda não confirmou que a causa desse acidente foi o drone, mas o fato é que um helicóptero chocou com um objeto que, segundo o piloto e um ocupante da aeronave, era um drone que voava por perto. Por isso existem tantas restrições aí para o uso de drones, né? É proibido voar, no Brasil, é proibido voar sobre pessoas, a não ser que elas tenham dado autorização para isso. É preciso manter uma distância de 30 metros das pessoas, com exceção de órgãos de segurança pública. Então, se você tem ali uma aglomeração, como por exemplo o Carnaval recentemente, só órgãos de segurança pública têm autorização para fazer imagens das pessoas que estão em solo. E ele só pode voar até 120 metros de altitude, exatamente para não correr o risco de invadir aí, o espaço aéreo dos aviões, né? Inclusive, alguns drones vêm com essa trava de fábrica, ele não consegue subir mais que 120 metros de altitude e ele tem que ficar a 5,4 quilômetros de qualquer rota de avião, de qualquer aeroporto, de qualquer lugar onde um avião passe. Os aeroportos brasileiros ainda não têm uma tecnologia anti-drone, até porque os aeroportos ainda estão se adaptando a essas novas tecnologias, né? E tem algumas outras restrições, por exemplo, o piloto tem que ter pelo menos 18 anos. Se algo acontece, como nesse acidente que a gente viu, ele pode responder a processo por colocar a vida de pessoas em risco. Enfim, essas regras ainda são iniciais, né? A partir de agora, discussões de como os drones podem ser usados para fazer outras coisas, como, por exemplo, entrega de mercadorias nas cidades. Aqui, numa cidade perto de São Paulo, já prometeram entrega de pizza, mas logo foi proibido. Nos Estados Unidos tem a Amazon prometendo também entrega de produtos via drones. Então, essa discussão ainda vai ser muito quente. Assim, eu acho que muita coisa ainda vai acontecer a partir do momento que essas coisas vão começar a acontecer no mundo real. Perigo, né? Acabamos de ver a imagem do drone colidindo aí com uma parte da asa de um avião super grave, poderia ter causado um acidente ainda pior. Falando um pouquinho de criptomoedas, a gente ainda vai falar muito disso aqui, né, Igor? Cada vez mais populares. Entra agora um alerta para fraudes envolvendo as moedas virtuais. Tem uma medição de um site de bloqueio de anúncios que aponta que mais de 33 mil sites já foram infectados com vírus que consegue minerar as criptomoedas. O que significa minerar a criptomoeda, né? E qual é a gravidade disso, Igor? Vamos lá, do começo então, minerar criptomoeda. A gente já falou muito disso aqui, né? A mídia inteira tem falado, mas para que você fabrique uma Bitcoin ou qualquer moeda digital, primeiro é preciso que você tenha poder de processamento. O poder de processamento de um computador é a casa da moeda, da criptomoeda, por dizer assim. Então, seu PC é uma casa da moeda pequenininha que, na verdade, não vale a pena você minerar com o seu PC porque você gasta mais energia e mais desgaste da máquina do que você vai receber de volta com o valor que você vai minerar aí com a Bitcoin. Mas imagine alguém roubando o poder de processamento da sua máquina, mais uma outra, e usando isso para minerar. Aí sim, ele está na vantagem, porque ele não vai ter custo, né? E quem pode fazer isso? Bom, são as pessoas que têm sites com muita visita. Então, você visita o site e, naquele momento, você acaba emprestando o poder de processamento para esse dono do site, para que ele minere. Então, como você mesmo disse, 33 mil sites que computaram 1 bilhão de visitas em 2017 fizeram isso. Então, tem 1 bilhão de computadores minerando Bitcoin. Isso é bastante. Então, eles teriam conseguido mais de 150 mil dólares com essa operação, sem gastar um centavo com infra para minerar ou eletricidade, né? E a tendência é que isso aumente. Como funciona? É um script, é um código que você coloca geralmente junto dos anúncios que estão ali nas páginas. Então, ao entrar na página, seu computador roda aquele código e aí ele começa a executar. Ele fica invisível para você, você não percebe que nada está acontecendo ali, que ele está minerando a Bitcoin, a não ser uma lentidão no seu PC. Ele passa a trabalhar mais forte para executar aquilo que o script está pedindo. Então, se você está com uma aba aberta da internet, você não vai sentir muita coisa. Mas se está com a aba, se tem uma música rodando de fundo, se tem um programa de edição de fotos aberto em segundo plano, muita coisa junta, aí o script da mineração de Bitcoin é mais uma coisa rodando no seu computador e ele vai deixar tudo muito mais lento.